Bom dia, estamos chegando com a Voz do Campo, Show Agrícola, mais uma edição do programa de rádio A Voz do Campo, que discute o agro no sul do Brasil. Nessa manhã de sábado, hoje 20 de junho de 2015, são 8h09. A partir de agora, a maior rede de rádios do agro está formada. Estamos transmitindo direto de Pelotas, na zona sul do estado, o programa de número 366 na história da Voz do Campo. Ano 7 do maior projeto de comunicação, do projeto inovador de comunicação no agro do sul do Brasil. A Voz do Campo, neste mês de junho, completando 7 anos de trajetória, de história, de trabalho, de empenho, de dedicação e de comunicação, de oportunidade ao produtor de se comunicar. A Voz do Campo, que começou em Capão do Cipó, na região central, hoje atinge seus 7 anos de uma longa história de trabalho. São quilômetros percorridos pelo Rio Grande e pelo Brasil para transmitir a Voz do Campo, para dar voz ao produtor e também mostrar para a nossa sociedade brasileira a importância do homem e da mulher do campo, a importância do produtor de trigo, que se a gurizada gosta de ir no barzinho comer uma pizza, tem que ter produtor de trigo. Se o cara não plantar trigo lá no campo, não tem pizza na cidade. Se o produtor não engordar um boi, não tem churrasco na cidade. Se o produtor não plantar café, não tem café com leite, não tem cappuccino na cidade. Se não tiver produtor de leite, meu Deus do céu, não tem chocolate. Não tem mousse. Não tem nada disso, Enio. Estou falando a verdade ou não? É verdade, então. Se não tiver produtor rural, não tem comida. E a presidente Dilma vai ficar fraquinha e não vai aguentar ir para o Palácio do Planalto, porque não tem comida. Então, esse é o trabalho de comunicação da Voz do Campo, de valorizar o homem e a mulher do campo. A mulher produtora de leite que está nos ouvindo, você vale muito, é muito importante para nós e para o Brasil. Aliás, o campo está sustentando o Brasil inteiro. O campo carrega o país nos ombros. Nós estamos chegando com a Voz do Campo, hoje mais um sábado especial na vida de todos nós, para falarmos de um assunto extremamente importante, profundo, que envolve o futuro do agro e o futuro de todos nós, que é sucessão familiar. Muitos homens empresários, ou seja, do campo, até mesmo da cidade, têm que pensar em sucessão. Porque tu imagina, o cara tem um baita de um negócio, mas não preparou o filho para tocar um negócio. Se ele morre hoje, como é que fica amanhã? E aí o filho não está preparado, não sabe nada do negócio. Como que ele vai tocar o negócio a partir de amanhã? Como que ele vai assumir junto com a mãe? Ou que Deus o livre, o casal parta? Porque nós temos que ser realistas, temos que ser sinceros, não podemos fugir desse debate, dessa discussão. Imagina que dá um problema e falte pai e mãe, e o filho não sabe nada do negócio, como que ele vai tocar? É um assunto daqueles que nós vamos falar na Voz do Campo. O Siloter me deu uma olhada agora ali, com toda a experiência, a bagagem que tem. Nós estamos nas safras e cifras. Pensou em sucessão familiar no agro, lembrou Safras e Cifras de Pelotas. Lembrou Siloter Iribarren. Está aqui ao meu lado, com o microfone na mão, e nós vamos bater um papo com o Siloter e a equipe das Safras e Cifras para falarmos um pouco de sucessão familiar. Então é um programa que promete. Antes de eu ouvir o bom dia do Siloter, do Enio, da equipe das Safras e Cifras, eu quero dar alguns recados importantes da Voz do Campo, porque nós estamos também com um trabalho intenso diante do desafio gigantesco que temos de organizar o segundo seminário A Voz do Campo no Hotel Serrano, em Gramado, no mês de agosto. 10, 11, 12 de agosto, em Gramado, a Voz do Campo vai estar realizando a segunda edição do seminário que vai promover o debate. Mas eu quero dar um recado importante, antes da informação, antes da busca do conhecimento, antes de ir lá aprender para ganhar mais, buscar mais informações, ouvir palestras excepcionais de profissionais extraordinários que vão estar lá. Antes de tudo isso, eu quero fazer um convite para você ir a Gramado para se relacionar com as pessoas, para conhecer pessoas,
para conversar com as pessoas, para tomar um café com as pessoas, para tomar um chimarrão com as pessoas e conversar, fazer amigos. Você vai fazer amigos em Gramado. Eu quero chamar todos os produtores rurais, fazer um chamamento. Eu essa semana em casa, Siloter, a minha esposa me puxou a orelha e disse, você tem que falar com os produtores e convidar eles para irem para Gramado. E todos têm que ir, porque todos têm que se unir. Todo mundo quer se unir. Só que antes da palavra união, tem uma palavra mágica chamada participação. Se eu quero me unir com as pessoas, eu tenho que participar. Eu tenho que ir lá conversar com as pessoas, conhecer as pessoas, para me unir, para unir com elas em torno de uma ideia. A Voz do Campo, quando teve o grande problema, talvez um dos maiores problemas que o agro enfrentou nos últimos anos foi a questão do emplacamento de máquinas agrícolas. Foi um bafafá sem tamanho. E os produtores que estão me ouvindo agora, espalhados pelo Rio Grande e pelo país afora, que estão me escutando, sabem que aquele movimento das máquinas agrícolas começou na Voz do Campo. Foi na Voz do Campo que nasceu a grande mobilização das máquinas agrícolas irem para as estradas. Virou manchete da Zero Hora, do Correio do Povo, do Diário do Paraná, da Gazeta, virou manchete nos jornais do país inteiro. Nasceu na Voz do Campo. Os produtores gritaram através da Voz do Campo. Se espalhou. Nós tivemos uma postagem no Facebook com quase 15 mil compartilhamentos. Se espalhou pelo país inteiro essa postagem de uma máquina que nós colocamos numa estrada e ali a Voz do Campo está ao lado do produtor rural. Aliás, a Voz do Campo é o programa do produtor rural. Então eu quero fazer um convite. Nós estamos trabalhando muito, muito mesmo, para fazer esse seminário de Gramado acontecer. É um trabalho intenso, muito forte. E nós estamos, junto com amigos, trabalhando por esse projeto. Mas nós queremos a participação sua. Invista na sua família. Convide a sua mulher, os seus filhos, os parentes, os amigos e vão para Gramado. Acesse o site do Seminário A Voz do Campo. É avozdocampo.com.br/seminário. Você vai ter todas as informações de inscrições, de hospedagem, tudo da programação está praticamente definido. Um deles, um palestrante já está aqui ao meu lado, chama-se Siloter Iribarren, vai falar de sucessão familiar. Nós temos a presença já confirmada do senador da República, Ronaldo Caiado, vai estar em Gramado discutindo. É importantíssimo nós discutirmos o atual momento do Brasil, é extremamente importante, não podemos fugir desse debate, temos que discutir o atual momento do país. Eu tenho perguntado a algumas pessoas que eu tenho falado no Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande, perguntado, o que te preocupa, amigo? Qual é a tua preocupação? E eles me dizem, a incerteza do amanhã no Brasil. Eu estou segurando os negócios, Marcelo. Eu não estou investindo porque eu estou preocupado com o amanhã no Brasil. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil. Nós estamos vendo as manchetes hoje dos maiores mega empresários indo para a cadeia. E nós estamos preocupados. E a Voz do Campo está mais preocupada ainda. Por isso nós estamos reunindo a família do agro, as pessoas, para discutir este tema. Nós estamos acertando os detalhes aí. Além do Ronaldo Caiado, senador, homem que tem um histórico de luta no agronegócio, de outras pessoas, personalidades do Brasil, para estar aqui em Gramado no mês de agosto. Estamos trabalhando intensamente para a confirmação aí de nomes de personalidades nessa área da segurança jurídica, da política, para fazer uma grande discussão. É preciso informação que gera valor. O meu amigo Sartori, de Porto Alegre, da Brasoja, já me diz, Marcelo, temos que dar informação que gera valor. É esse o propósito da Voz do Campo. O meu chamado a todos os amigos e amigas que me ouvem, contamos com vocês em Gramado. 10, 11 e 12 de agosto. É um investimento, não é gasto. É um investimento. Você vai conhecer pessoas, vai buscar informações e vai participar de uma importante discussão. Tá bom? É o recado que eu gostaria de dar a todos os amigos. Profissionais como
o Enio Marquesan, o desafio da soja na várzea, homem ligado ao setor arrozeiro. Estarão conosco o pessoal da CIA, de Porto Alegre, Davi Teixeira, Paulo Carvalho da URGS, a Marília Terra Lopes, o pessoal da pecuária intensamente vai estar conosco em Gramado. Estou sabendo de uma grande mobilização na Palmeira das Missões, da minha grande Palmeira das Missões, com a turma do Clube Amigos da Terra, que estão mobilizando muitos produtores, inclusive já garantindo inscrições aí, várias inscrições. Esperamos aí reunir muita gente e um grande evento em Gramado no dia 10, 11 e 12 de agosto. Um representante do governo americano, do USDA, para falar de mercado, de economia, de tendências de mercado, agroperspectivas, é a palestra do Antônio Sartori, junto com o presidente da Nidera, da COFCO, que vão estar em Gramado. Grandes lideranças do agro estarão conosco em Gramado, 10, 11 e 12 de agosto. Então, é a hora de você estar junto conosco. Nós contamos com a sua participação. Quero mandar meu abraço a Valdeci Sovernego, a Martiniano Costa Beber, a Caio Nemetes, a João Marcelo do Moncel, diretor da 300, a Humberto Falcão, a Antônio Sartori, que são parceiros que estão nos dando um apoio, um suporte, uma retaguarda aí para a realização deste evento aí em Gramado no mês de agosto. Tá bom? Dado esse recado aí, a partir de agora com o patrocínio do Grupo Foque, de Sementes Falcão, de Senar RS, de Tovese, corretora de seguros, de Biotrigo Genética, de Fundação ProSementes, de Conceito Industrial, de Utec, corretora de seguros, secador de resíduos, de Utec, Grupo Felite, Sementes Costa Beber, Zamprônio Classificadores de Sementes. Nós, a partir de agora, na Safras e Cifras de Pelotas, a voz do campo. Deixa eu ver a mensagem que chegou aqui já no celular. O pessoal que me mandou a mensagem aqui, meu amigo Zé Saciloto, diretor da Rádio Verdes Pampas de Santiago, está ligado aí na Voz do Campo. Um abraço, Zé. Está no sítio ouvindo a Voz do Campo e é o parceiro da primeira emissora de rádio que entrou transmitindo a Voz do Campo. O recado importante que eu quero dar também, pessoal, pode interagir conosco, como sempre faz aos sábados. É importante que você nos diga aonde que você está ouvindo a Voz do Campo. Mande recado para nós, 55-9618-4912, 55-8439-1823. Ou via Facebook você pode mandar o seu recado, você está online na Rede Mundial de Computadores. Fale com a Voz do Campo e diga onde você está ouvindo. Eu quero ouvir o bom dia do Siloter Iribarren, e depois nós vamos também fazer uma entrevista aqui na Voz do Campo com Romeu Borges, que é produtor rural, presidente do Sindicato Rural de Uberaba. Uberaba, Minas Gerais, capital do zebu, uma das principais cidades do agronegócio do Brasil. Presidente Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural, vai falar com a Voz do Campo daqui a pouquinho, direto da sua propriedade, lá em Uberaba, no sul de Minas Gerais, falando aqui na Voz do Campo. Estamos unindo as pessoas do agro para falar do desenvolvimento do agronegócio. E hoje nós estamos aqui para a honra, para a Voz do Campo, uma honra para nós estarmos aqui diante de uma das empresas de maior credibilidade no agro nacional, Safras e Cifras, que nasceu em Pelotas. E é uma satisfação, Siloter, estar com você, com a sua equipe. Parabéns para a equipe Safras e Cifras, a família Safras e Cifras, que nos recebe desde ontem de uma forma muito carinhosa, especial, nos recebe aqui. É o padrão Safras e Cifras, padrão de qualidade. Siloter Iribarren está aqui ao meu lado, junto com o Enio, que é seu sócio, Enio Paiva, sócio proprietário, coordenador da área contábil, o Murilo Pascoal, sócio consultor responsável pelo atendimento da metade norte do estado do Rio Grande do Sul e pelo estado do Mato Grosso do Sul, e o Bernardo Kiffer, o alegretense Bernardo, consultor na metade norte do estado e também lá no Mato Grosso do Sul, a juventude aqui das Safras e Cifras. A juventude e a experiência caminhando junto nas Safras e Cifras. Siloter, bom dia, satisfação. Bom dia, Marcelo Brum. Bom dia aos membros que estão aqui junto da Voz do Campo e de colegas das Safras e Cifras. Em meu nome, em nome das Safras e Cifras, queremos primeiro dar os cumprimentos aos produtores rurais brasileiros, já que a Voz do Campo tem uma audiência nacional, além das 21 rádios em cadeia,
online está em todo o país. E, Marcelo, agradecer, para nós da Safra Cifras é muito importante ter um programa da natureza da Voz do Campo presente aqui na nossa sede, na Safra Cifras, em Pelotas. Embora estejamos em Pelotas, nós atendemos todo o país, teremos bastante o centro-oeste, o sudeste e o sul do Brasil. Então, nós estamos nessa parceria, vocês também trabalham nacionalmente, então nós só temos que agradecer a presença de vocês aqui junto conosco. Um pouquinho da história das safras e cifras, resumida, todo mundo, grande parte do agro conhece, mas a sociedade, daqui a pouco urbana, alguém, o que é safras e cifras? Fale um pouquinho, Siloter. Quem é safras e cifras, quem é Siloter Iribarren? Bom, a Safras e Cifras tem 25 anos, é uma empresa que trabalha exclusivamente com agronegócio, trabalha com o produtor rural brasileiro e, como tu muito diz bem no início, Marcelo, então ele trabalha para a sociedade brasileira, a Safras e Cifras. E quem trabalha para o produtor trabalha para a sociedade. Não existe comida, não existe alimentação, como tu bem falou, não existe leite, não existe café, não existe pão, não existe massa, não existe arroz, não existe carne, se não tiver o produtor. E o que nós queremos, o que é o grande trabalho da Safras e Cifras nesses seus 25 anos? Trabalhar com as famílias dos produtores rurais. Trabalhar dentro do programa de sucessão familiar, e quando falamos de sucessão não estamos falando em morte. Porque morte ocorre com sucessão ou sem sucessão. Quando nascemos, começamos a morrer. Começamos a diminuir a nossa expectativa de vida. Então, quando a Safras e Cifras fala em sucessão, ela fala em organizar o patrimônio da família, sem pensar na morte. A morte é uma coisa que faz parte do processo. Nós estamos organizando sem pensarmos na morte. E por que nós estamos preocupados com a sucessão familiar? Um exemplo do Rio Grande do Sul, as pequenas propriedades do Rio Grande do Sul. Hoje, as pequenas propriedades do Rio Grande do Sul, só 45% vão ter sucessores. Só 45% vão ter sucessores. Mais de 55% das pequenas propriedades do Rio Grande do Sul não vão ter sucessores. As pessoas não querem ficar lá no campo. E Só um pouquinho, Siloter, como é que é? Vamos repetir de novo, como é que é? Existe um estudo que não é da Safras e Cifras, que hoje no Rio Grande do Sul, das pequenas propriedades rurais, somente 45% terão sucessores. 55% serão adquiridos por outros produtores. Então, o que vai acontecer com isso aí? As propriedades vão tornar a ser grandes novamente. Embora exista a parte social do processo de reforma agrária, não adianta ter o processo social de reforma agrária. Tem que ter um benefício. A sustentação. Por que o jovem tem que ficar no campo? O que tem que se mostrar para o jovem para ficar no campo? E isso acontece na pequena, na média e na grande propriedade rural. Muitos negócios não dão certo, não são porque os negócios não são bons. Os negócios não dão certo porque as famílias brigam. Isso é que nós queremos organizar. Nós queremos que tenha harmonia na família e que haja um crescimento sustentável do negócio para as próximas gerações. Há quantos anos tem a Safras e Cifras? 25 anos. E você está há quantos anos nessa área atuando, Siloter? Bom, eu vou fazer 40 anos de formado agora. Trabalhei muitos anos na extensão rural, na Ascar e Mater. Depois fiz concurso, fui professor da Universidade Federal, já paralelamente com a empresa Safras e Cifras. E hoje temos o privilégio de ter aqui dentro, e graças ao trabalho dos jovens e dos que vieram depois de mim para a Safras e Cifras, nós somos 85 profissionais dentro da nossa empresa e atendemos do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas, Goiás, os dois Mato Grosso, DF e a Oeste Baiano e mais algumas coisas ainda do Tocantins e de alguns estados mais esporadicamente, mas a concentração é nossa. Isso é um trabalho de equipe, Marcelo, como tu falou. Se não tivesse essa equipe da Safras e Cifras, hoje nós temos aqui um pequeno grupo de qualidade nessa mesa, mas nós somos 85 que trabalhamos aqui, noturnamente, diurnamente. O pessoal está viajando esse fim de semana, viaja direto. E o nosso prazer, a nossa felicidade é poder ver uma família com harmonia e que o seu negócio possa continuar crescendo. É isso que nós fizemos no Brasil, é isso que o Brasil precisa. E tu sabe por que não dão certo as famílias? Tu comentaste há pouco. Aqui a comunicação é fundamental, é isso que vocês estão fazendo aqui hoje, a Voz do Campo. Os negócios das famílias não dão certo. Tem um estudo, Marcelo, que 60% dos negócios de família não dão certo por falta de comunicação entre os membros da família. Entre os membros da família. 25% porque não tem confiança. Tu vê que é uma associação que tu falou do Brasil. Não se investe no Brasil por falta de confiança. 25% porque os membros da família uns não confiam nos outros. E 15% é problema técnico. Então, 60% é falta de comunicação, 25% é confiança. Siloter, só um pouquinho. Falta de comunicação, o que tu entende por falta de comunicação na família? Então, eu vou te dizer. Na prática. Na prática. 60% das empresas familiares do Brasil são sociedade de irmãos.
Os irmãos são sócios, na maioria das vezes, nos negócios, não é porque eles queriam ser sócios, eles não se escolheram para ser sócios. Eles são sócios porque receberam a herança dos pais, e às vezes até por chantagem dos próprios pais, querem que eles continuem trabalhando junto. Então, se um irmão não escolheu o outro para ser sócio, muitas vezes não dá certo essa sociedade. Por quê? Porque um irmão não confia no outro. O que está na cidade não confia no que está no campo, que acha que está lhe roubando. E o que está no campo acha que está trabalhando muito para aquele que está na cidade e não está ajudando aqui no campo. Então, esse é um dos problemas sérios que existe na sociedade familiar. Então, nós temos que trabalharmos com as famílias. E o que acontece quando tem a briga da família? Alguém vai lá e compra. Quando os irmãos brigam, para quem é que o irmão que brigou, que quer sair da sociedade, ele quer vender? Ou ele não quer vender? Ele jamais vai querer vender para o outro irmão. E aí eu te pergunto, Marcelo, e vocês que estão aqui, Renato, vocês que conhecem as propriedades rurais, os pais mandaram sempre sozinhos. E criaram uma estrutura, tem pivô, tem água para o pivô, tem silo, e aí morrem os pais e os filhos pegam a brigar. Um fica com o pivô, o outro fica com a água. O outro fica com silo e o outro fica com mais terra. Então, isso que a gente está buscando organizar da associação é organizar na presença dos pais. Os pais têm que estar vivos, têm que estar ativos para a gente organizar a sociedade familiar, para que esses seus filhos, no dia que eles vierem a faltar, consigam trabalhar em sociedade. Esse é um baita de um assunto, viu, Silotério? Tu falando aí, realmente chama atenção. A questão da sucessão familiar nessa área. Às vezes os filhos recebem a herança dos pais, mas os aí como irmãos não se acertam, né? Não conseguem se acertar. O que eles têm que fazer para se acertarem, para haver uma harmonia nessa sociedade, Silotério? Na presença dos pais, nós temos clientes hoje, Marcelo, que com 55, 60 anos, estão com a família organizada numa sociedade familiar. Porque uma coisa é ter filhos, outra coisa é ter sociedade com os filhos. É completamente diferente. Nós estávamos com um consultor internacional, agora dando um treinamento para nós essa semana, da Espanha, e eu dei o exemplo de uma família, onde tem um atrito grande. E ele disse assim, o lado mais fraco desta família, os que estão mais atritados, normalmente são protegidos pela mãe. Eu digo que nesse caso é exatamente isso. Por quê? Porque a mãe tem uma tendência a sempre proteger os filhos mais fracos, mais fragilizados. E, então, o que tem que ser feito? Então, hoje, pais com 55, 60 anos, nós estamos trabalhando e organizando uma sociedade familiar na presença dos pais. Os filhos são sócios dos pais. Poderão ter participações diferentes, normalmente os pais têm uma participação muito maior, porque são donos do patrimônio, e os filhos têm que entender que o dono dos patrimônios são os pais, não são os filhos, eles serão donos do patrimônio, mas ainda não são donos do patrimônio. E nessa sociedade participam os filhos que trabalham no negócio e os filhos que não trabalham no negócio. Por exemplo, o filho que é médico, que é professor, que é dentista, que não está lá fora. Com participações de ganhos diferenciados. Mas o que vai acontecer isso? O dia que os pais vierem a faltar, eles já sabem trabalhar em sociedade. O dia que os pais vierem a faltar, o processo de sucessão está pronto, não tem o inventário, não tem aquela briga do inventário. Muitos inventários não terminam nunca porque não tem dinheiro para pagar o inventário e ficam brigando. Então isso se organiza. Pode me perguntar, Marcelo, mas por que os produtores não fazem mais isso? Estão fazendo muito. Os produtores não faziam porque os produtores não sabem quais são as técnicas que tem para se montar uma sociedade familiar. A grande dificuldade é que o agrônomo, o veterinário, os zootecnistas não são treinados nas universidades a trabalhar... Nessa área. E o que tu trabalha é com o produtor ou é com a família? Eu tenho dito para algumas empresas de insumos que eu faço palestras... eu te entendi o que tu quis dizer. Por exemplo, o agrônomo profissional que vai na lavoura, ele não trabalha com o produtor família, trabalha com o produtor técnico lá para lidar na lavoura. Na lavoura, na parte de produção. Sim. Tá, eu tenho dito, Marcelo, que às vezes vão vender uma máquina lá fora na propriedade e eles falam só com o homem. Mas nós sabemos, e aqui nessa mesa nós temos alemães, nós temos italianos... A mulher decide muito na propriedade rural. Eu digo que a mulher decide sem falar. Mas na compra do adubo ela decide? Ela decide sem falar. Na compra da máquina, ela decide. Às vezes eu faço uma brincadeira que o produtor está endividado e que nós estamos passando por uma situação novamente complicada e que o produtor endividado vai ver o Canal Rural no meio-dia e a Voz do Campo para ver se tem alguma solução para a negociação das suas dívidas. Quando é de noite, ele chega e mostra para a mulher o pedido da compra de uma máquina. A mulher olhou para ele, Renato, ele já sabe que fez errado. Pois se ele está preocupado com a dívida, como é que ele podia ter comprado a máquina? E o vendedor da máquina era o Dia dos Namorados.
foi comemorar com a sua namorada à noite, numa lindo jantar, a comissão que tinha ganho de ter vendido aquela máquina. Só que no outro dia o produtor vai lá, por uma decisão do olhar da sua esposa, e rasga o pedido da máquina. Então, da compra da máquina. Então, nós temos que entender que a propriedade, ela é um conjunto de pessoas. Nós temos que trabalhar com a família do produtor. E o produtor, não, o pai e a mãe é que tem que puxar esse assunto para os filhos. Vai dar o que falar esse programa mesmo. Tá muito bom o programa. Tô na escuta no 5º Distrito de Vila Cremer, São Francisco de Assis. Me criei na campanha e não quero ir para a cidade. Fabiano Sagrilo, lá no interior de São Francisco, ligado na Voz do Campo. Bom dia, Marcelo. O João Mattione e o filho na Fazenda Coqueiro, São Luís Gonzaga, já estão com reservas feitas para o seminário de Gramado. João Mattione e o filho dele na Fazenda Coqueiro de São Luís Gonzaga. Tá bom aí, o pessoal que está mandando recado para a Voz do Campo. Silotério, me dá um minutinho, por gentileza. Nós estamos nas Safras e Cifras, Pelotas, Rio Grande do Sul, com o Silotério Iribarren e a sua equipe e de parceiros aqui das Safras e Cifras. E agora nós estamos fazendo um contato, um pequeno intervalinho nesse assunto de sucessão familiar no campo, para nós falarmos com Minas Gerais, falarmos com Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural de Uberaba. O pessoal no sul de Minas está ouvindo muito a Voz do Campo, os produtores de café, e nós aproveitamos para fazer essa interação com Minas, para ver o que os produtores rurais de café, de Minas, estão pensando do Brasil, do momento do Brasil, dessas coisas, até mesmo da sucessão familiar no campo. E o presidente Romeu Borges está na linha conosco. Presidente Romeu, bom dia, satisfação em tê-lo aqui na Voz do Campo. Bom dia, Marcelo. É um prazer falar aí com todos os produtores rurais aí do sul do Brasil, e que tem o sul de Minas aqui, toda a equipe da Safras e Cifras. Eles estão ouvindo aí você comentar sobre a sucessão e essa questão da cadeia produtiva, né? Quando você deixa de comprar uma máquina, você está afetando o vendedor, está afetando o trabalhador lá na indústria, afetando o industrial. E nesse momento difícil, ele engloba todos os segmentos. Eu deixo de comprar um veículo porque a renda não foi satisfatória, não troco o meu veículo, você afeta a concessionária, afeta a indústria de automóveis. Então, para um governo que deveria dar apoio à produção primária, né, para poder ela gerar renda e a transformação, cada real investido no setor agropecuário, ele retorna mais de 6 a 7 reais para a economia. Então, essa Voz do Campo é para isso. Nós temos que passar para a sociedade, não só os produtores, mas a sociedade entender que o agronegócio é o único negócio brasileiro que é sustentável, que todo ano nós estamos produzindo, comprando, gerando riqueza, gerando transformação, um sucesso aí no nosso país que está vivendo um momento difícil. Presidente Romeu, pois é que eu ia lhe perguntar, os produtores rurais de Uberaba, de Minas Gerais, os produtores mineiros, tem problema ou está tudo muito bem por aí, presidente? Olha, esse ano nós tivemos um momento difícil, que foi a seca extrema no início do ano, que isso prejudicou tanto os cafezais também, que diminuiu a produção, e as lavouras de soja, milho, né? Felizmente, nós tivemos então, com uma chuva prolongada, se estendendo até esse mês de junho, e nós estamos com uma safrinha, digamos, bem satisfatória, principalmente o milho e o soro. Agora, a questão do café é uma questão séria, importante, né? O preço está se sustentando em virtude da alta do dólar. Se a gente fosse imaginar que o dólar tivesse aí nos patamares de 2,30, 2,40, nós estamos com um café de 470 reais, se a gente tivesse com esse dólar de 2,30, o café estava também tomando um prejuízo, nosso cafeicultor, né? Sim. Então é importante salientar essa questão. Esse ano, na minha opinião, é um ano de trabalhar com as áreas consolidadas de produção, focar na produtividade, né? Não é um ano de fazer grandes desafios de novas áreas, que são novas áreas sempre produzem um pouco menos, né? Tanto no grão quanto em outros segmentos. Então é um momento de trabalhar, você multiplicar a propriedade, trabalhar a sua verticalização e enfrentar um momento difícil que nós estamos passando. Presidente, qual o grande dilema do senhor como liderança do agronegócio de uma das principais cidades do agro brasileiro, que é Uberaba, capital do Zebu?
Qual é o grande dilema que o senhor tem hoje como liderança do agro, que o senhor conversa com os seus colegas produtores mineiros? Olha, o grande dilema, o grande desafio hoje é a comunicação cada vez mais ser mais eficiente. Vocês estão com um programa dinâmico, interagindo com o produtor, e é claro que a sociedade também, que não lida com o campo, mas que tem alguma raiz, que todos nós, da cidade, temos uma raiz no campo. O nosso pai, o nosso avô, trabalhou na roça, porque no passado 80% da sociedade era da zona rural. Então é importante esse segmento de informação. Meu sonho é termos uma rádio nacional, por exemplo, da CNA, que seja diluída para todos os estados, todos os municípios, e que a gente tenha programas que oriente o cidadão, o município, não só o produtor rural, mas também que a sociedade conheça com mais profundidade o campo, a garantia de mais respeito com o produtor, mais admiração e apoio, porque a gente percebe que o mundo inteiro apoia os seus agricultores. Todo mundo, todo país olha o agricultor daquele país com um olho de amor, de afeto, porque ele é que gera alimento para aquela sociedade. E no Brasil, às vezes, nós somos tratados de forma diferente. Nós vivemos aí um impasse ambiental, quanto tempo de impasse ambiental até que se mudasse a lei, e é o único segmento que destina 20% do seu patrimônio para o bem comum do meio ambiente. Então, nós temos que exigir, temos que mostrar que nós merecemos o respeito da sociedade como um todo. Pois é, a questão da segurança jurídica preocupa muito vocês também, assim como todo o agro, todo o produtor rural, direito de propriedade, essas coisas todas, a incerteza do amanhã presente, é uma grande preocupação também, né? Olha, você falou de segurança jurídica, questão do direito de propriedade, isso aí é uma norma política de alguns partidos de esquerda que ficam insuflando pessoas para invadir terras, sabendo que essas pessoas vão viver eternamente dependendo do Estado. Porque se você analisar que se um pequeno produtor que veio de uma cultura agrícola vive dificuldades para tirar o seu sustento de uma pequena parcela de terras, como uma pessoa sem aptidão, sem vocação, sem vivência na terra vai conseguir sobreviver com pequenas áreas, de atividade. Nós estamos vendo um mundo globalizado, que a cada dia os grandes players de produção crescem mais, muitas pequenas propriedades sendo vendidas para grandes produtores. Então é um desafio equacionar o pequeno produtor com a rentabilidade. Se já é difícil para um produtor nativo, acostumado com a dificuldade, de levantar 4 da manhã e até às 8 da noite, como é que nós vamos pegar essas pessoas que sonham em ter uma terra sem saber a dificuldade que é para ter a rentabilidade dela? Que são manipulados por alguns grupos com intenção, que eu não sei qual é, que acho que é de desarticulação da sociedade. Então, essas pessoas que estão aí querendo um pedaço de terra, como esses movimentos MST, eu acho que deveriam fazer uma reflexão e procurar saber qual a rentabilidade que as outras pessoas que foram assentadas nos últimos anos estão tendo na sua terra. Porque eu acho que eles vão desistir. Eu acho que você tem que procurar um emprego, uma oportunidade de emprego na cidade, na aptidão que ele construiu na vida dele. A oportunidade de uma terra não significa sucesso na vida. Tem que ter muito trabalho, muita luta, tem muito desafio para você conseguir criar seus filhos e ter rentabilidade. E para ter isso, você tem que ter aptidão na vida. Ok. Presidente, 2 coisinhas para nós encerrar sua participação. Primeiro é que vamos combinar um programa em Uberaba, no Sindicato Rural, se a Voz do Campo quer ir aí transmitida aí, e lhe convidar ao vivo para que o senhor venha participar conosco do nosso seminário em Gramado, na Serra Gaúcha, pegar um pouco de frio aqui no Rio Grande e participar conosco de uma discussão e de um momento de reunir a família do agro, tá bom, presidente Romeu? Conversar com o segmento do sul, que é o nosso país é muito grande, tem algumas diferenças. E uma questão importante que eu queria deixar um recado para vocês é a questão também da violência no campo.
você poder usá-la. Porque hoje a arma é de individual, é de uso individual. O registro é individualizado. Isso dificulta e complica você ter uma arma no Canadá. Inclusive no estabelecimento comercial da cidade. E também o registro de arma para sua atividade rural ou atividade urbana, ele tem que vir junto com o porte para você transportar a sua arma da propriedade rural para a sua casa, se morar na cidade, e vice-versa, para que você não corra o risco de ser roubado quando você está no seu estabelecimento ou na sua casa, e aí essa arma tem que ser tomada de posse de motivo. Então é importante a gente trabalhar também, toda a sociedade do agro, para que a gente mude essa legislação do armamento, para que a gente aumente a produção no campo e tenha mais sustentação da atividade rural. Tá bom, presidente Romeu. Agradecemos a sua atenção com a Voz do Campo. Só lhe dar um recado que a empresa que nós estamos aqui, a Safras e Cifras, tem uma grande atuação aí no sul de Minas, aí na sua região de Uberaba, Varginha, toda a região aí, viu, presidente? Muito obrigado, né? Abraço a todos ali, a Safras e Cifras. Estamos te aguardando aqui em Uberaba para a gente fazer um programa aqui, que Minas Gerais é sempre receptivo. Eu tenho o maior prazer de apresentar todos os delícias de Minas Gerais, aqui nós temos uma culinária privilegiada, nosso pão de queijo, nosso frango com quiabo, você vem aqui compra um frango quiabo com a gente faz um programa interessante aqui em Minas Gerais. Nem fala, presidente, nem fala que me encheu a boca d'água aqui, só de pensar no pão de queijo aí. Eu lembro aí que eu visitei aí algumas propriedades do café em Guaxupé, na região aí, São Pedro da União. É verdade. Tá bom, presidente Romeu, muito obrigado pela atenção com a Voz do Campo aí, esperamos ampliar essa parceria com vocês aí de Minas, um grande abraço, viu? Um grande abraço a todos os ouvintes, parabéns pela Voz do Campo, Safras e Cifras, vocês estão fazendo um programa interessante, estou aqui ouvindo e parabéns a todos e bom dia, um bom final de semana, sucesso. Ok. Romeu Borges, presidente do Sindicato Rural de Uberaba, Minas Gerais, uma das principais cidades do agronegócio brasileiro, que honra termos aqui uma liderança que tem o perfil dos amigos da Voz do Campo, de produtores parceiros da Voz do Campo, que são lideranças, né? Tem muita liderança aí que é caco mesmo. Caco dos cacos, agora tem liderança muito boa aí. Bom dia, Marcelo. Importante programa sobre sucessão. Um abraço, Maurício Caíno, presidente do Sindicato Rural de São Luís Gonzaga, grande parceiro da Voz do Campo. Um abraço, Maurício Caíno, nosso parceiro aí na região missioneira São Luís Gonzaga. Você que está ouvindo a Voz do Campo no Rio Grande e fora do Rio Grande, 9618-4912, 8439-1823, mande mensagem e diga que você está ouvindo a Voz do Campo. Na área 55 é os telefones da Voz do Campo. Siloter Iribarri. Aí está o presidente aí, a preocupação do produtor, das lideranças, né? Envolve a sucessão, não tem dúvida, né? A sucessão faz parte da preocupação também, né? As colocações do... Primeiro eu quero dar um abraço no presidente Romeu Borges, do Sindicato Rural de Uberaba, dizer que Minas Gerais, para nós, para a Safras e Cifras, é um estado maravilhoso, não só pelo seu povo, pelo frango aí, que é maravilhoso, já comi várias vezes, por esse café com pão de queijo, que a gente procura chegar sempre à tarde, mas tem café o dia inteiro e pão de queijo. Nessa sua região atendemos bastante aí, próximos a Uberaba, São Gotardo, Araxá, Grupo Sequita, Varginha, Boa Esperança, Conceição da Aparecida, Minas. Nós temos uma confiança muito grande no produtor mineiro, e o produtor mineiro tem uma confiança muito grande na Safras e Cifras, uma parceria que vem dando certo. Cumprimentos pelas suas colocações. Bom, deixa eu dar um bom dia para demais o Enio, começar pelo o Enio, né, que é o parceiro mais velho do Siloter, né? Isso é o Siloter? É, parceiro e parente, hein? E parente ainda. Enio, o Enio Paiva, sócio, coordenador da área contábil, fiscal e tributária na Safras e Cifras. Bom dia, Enio. Bom dia, Marcelo. Sem dúvida nenhuma é um prazer nosso estar recebendo vocês aqui na nossa sede da Safras e Cifras, estar recebendo a Voz do Campo. Esse programa que a gente já tem ouvido e é um programa ligado como nós diretamente ao homem do campo. Sem dúvida nenhuma para nós que desenvolvemos um trabalho exclusivamente ao agronegócio, seja o trabalho na área de sucessão, como o Siloter está passando, mas também dentro dessa área contábil e tributária.
levando ao homem do campo novas ferramentas, novas técnicas, que levam a contabilidade nessa área rural, contabilidade que os próprios centros acadêmicos, as faculdades não têm nenhuma cadeira da contabilidade rural. Então nós viemos desenvolvendo um trabalho com numa grande parte dos 85 colaboradores da nossa equipe aqui, da família Safras e Cifras. Nós temos aí 30 contadores, que grande parte formada dentro da empresa, e que é um dos trabalhos que nós desenvolvemos interno, desenvolver profissionais aqui dentro, para a gente levar a todo o Brasil a contabilidade rural, levar ferramentas na área tributária, na área de planejamento tributário, acompanhando esse programa sucessório. É esse trabalho de sucessão que os demais consultores trabalham. Então, sem dúvida nenhuma, a contabilidade rural hoje, cada dia está sendo mais necessária, cada dia a tributação é maior, cada dia as partes de fiscalização são maiores. Isso tanto na área de imposto de renda pessoa física, como na área de ITR. Então, isso faz com que a gente desenvolva esse trabalho a nível de Brasil durante já esses 25 anos iniciais aí que a gente tem. Ok, deixa eu ouvir o bom dia do Murilo. Murilo Pascoal, né? Jovem da Encruzilhada do Sul, que faz parte da equipe das Safras e Cifras. Bom dia, Murilo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os produtores, ouvintes da Voz do Campo. Primeiro, agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui conosco na Safras e Cifras em Pelotas. E, cumprimentando a todos os produtores, vamos ligar agora os assuntos falados já muito bem pelo Sulotério e pelo Enio, de sucessão familiar e planejamento tributário, que para nós são assuntos que, na maior parte das vezes, andam juntos, à medida que trabalhamos com a família e montamos um planejamento completamente diferenciado em relação à estrutura original da maior parte dos produtores brasileiros, que trabalha exclusivamente com pessoa física. Neste momento de planejar a sucessão, de organizar a família, utilizamos ferramentas novas que o produtor está conhecendo nos últimos 15 anos aí que a gente vem atuando com foco específico em sucessão. Ao mesmo tempo, nessa nova estrutura, montamos algo muito mais preciso, seguro e econômico do ponto de vista tributário também, do que historicamente se trabalhava dentro da atividade rural. Como o Enio muito bem falou, hoje o poder de fiscalização da Receita Federal do Brasil é impressionante. O Brasil é uma referência mundial em termos de tecnologia dentro da Receita Federal e poder de fiscalização do imposto de renda das pessoas físicas, do produtor rural, das pessoas jurídicas. Então, é passada a hora já do produtor rural se profissionalizar nessa área contábil e tributária, da gente evitar qualquer tipo de risco nessa área, porque certamente numa fiscalização em que a gente não tem um trabalho preventivo e organizado, a gente pode ter um impacto aí econômico importante no nosso negócio, nessa área tributária. E sobre sucessão, o Sulotério falava muito bem. Nós fizemos cursos em Barcelona, na Espanha, no ano passado, fizemos curso esse ano em Buenos Aires, na Argentina, trouxemos palestrantes da Espanha aqui para fazer treinamento com toda a nossa equipe, e é uma discussão mundial. O cerne do problema é justamente a comunicação, é justamente o que a Voz do Campo procura agregar ao produtor, é se comunicar mais, é se comunicar melhor. Como o Sulotério comentava, tem uma pesquisa mundial que pesquisou sobre 1.000 empresas, e das 900 empresas não tiveram sucesso na sua transferência para a segunda, para a terceira geração, e isso se deu muito, 60%, 65% por problema de comunicação. Então é fundamental que as famílias criem regras, padrões de comunicação, reuniões periódicas para tratar especificamente do negócio, e não no momento da diversão da família, e não de maneira informal, porque a gente está lidando com um patrimônio de altíssimo valor, com um negócio que movimenta muito dinheiro, com uma empresa que tem que gerar lucro, que tem que distribuir lucro para toda a família, que tem que sustentar 1, 2, 3 famílias que dependem daquele negócio, além de todo o corpo de funcionários. Então tem uma responsabilidade social
muito grande envolvida nesse negócio familiar. Então, precisamos ter um padrão de comunicação, a formalização de regras para a família seguir, para que esse negócio realmente perdure e se torne perene nas mãos dessa família ao longo do tempo, que é o objetivo da maior parte das empresas familiares, né? O objetivo é que esse negócio permaneça nas mãos da família ao longo de 1, 2, 3, 4 gerações, quanto mais tempo melhor. Pois é, e que não botem fora e que não se endivide, né? É uma situação delicada. Bom, deixa eu ouvir o bom dia do Bernardo Kiefer, que é do Alegrete, tia. Nós falamos muito do Tigre, lá um abraço ao Caio Nemitz lá. O Bernardo também faz parte da equipe Safras e Cifras. É discípulo do Siloter. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Marcelo. Com grande satisfação que a gente recebe vocês aqui. E com grande satisfação e admiração pelo trabalho de vocês, que estão tentando levar um pouco da comunicação para o produtor rural. A gente luta muito para manter essas empresas familiares que se tornem negócios duradouros nesse país, que como tu disseste no início do programa, o agronegócio hoje ele está segurando a economia do país. Então um grande esforço da Safras e Cifras com todo esse projeto de sucessão familiar é perpetuar esse negócio, que o agronegócio siga rendendo muitos frutos para a nossa economia e que continue sustentando o nosso país. Como o Murilo falou, o Siloter muito bem colocou, 60% dos fracassos das empresas familiares se dão pelo rompimento da comunicação. Então a gente tem que bater muito nessa tecla, que os familiares têm que ter comunicação. Comunicação, clareza e muita transparência. Eles têm que ser muito transparente nos negócios, nas reuniões familiares. É muito importante os agricultores manterem reuniões familiares periódicas e formais, com pautas organizadas. Esse é um pouquinho do nosso trabalho e é um pouquinho do que a gente tenta passar para o produtor rural. Cada dia evoluindo mais, estudando mais e com uma equipe multidisciplinar, que é muito importante. Hoje a Safras e Cifras conta com 85 colaboradores. A gente tem uma equipe de administradores que o administrador ele agrega um pouco na gestão do agronegócio, os contadores, os advogados, que é muito importante a legislação brasileira, cumprir com as normas legais, e psicólogos também trabalham na empresa para ver os anseios da família, ver as necessidades, o que a família está passando, qual é o momento da família e o que precisa ser feito para colocar o negócio nos trilhos. Muito obrigado pela presença de vocês e pela oportunidade de estar participando da Voz do Campo. Beleza, deixa eu dar um bom dia ao Humberto Falcão de Passo Fundo, que está mandando um recado para nós. O Valdir Frias, lá em Cambé, na região de Maringá, no Paraná, ouvindo a Voz do Campo. O Luizão Guerra, na escuta, baita programa em Unistalda, ouvindo. Um abraço ao Luizão Guerra de Unistalda. Bom dia, muito importante o tema do programa hoje, como foram todos os outros já concluídos. Onofre Estivalete, Fazenda do Pinheiro, Unistalda também ligado na Voz do Campo. Mandar um abraço ao Juliano Medeiros Lima, lá na região de Condor, Palmeiras das Missões, na região do Martiniano, Costa Bebra. Um abraço ao Juliano Medeiros Lima, um abraço, Juliano. Está sempre ligado aí conosco na Voz do Campo. Eu tenho que fazer um intervalo comercial e depois eu quero voltar a falar com o Siloter, ter um papo e os guris vão me ajudar, o Enio vai me ajudar no raciocínio do Siloter, umas coisas práticas da sucessão familiar que envolve o dia a dia. Por exemplo, Siloter, os filhos mais novos na sucessão familiar têm que ter uma certa paciência com os pais que são mais velhos, uma certa paciência para conversar. Pai, agricultura de precisão, pai, é assim, 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 calma, não chegar e pô, pai, porque tu tem que botar agricultura de precisão aqui. Isso faz parte da sucessão familiar. Tu não sabe, pai. Tu é velho. Tu não sabe o que eu estou dizendo. Hoje em dia é diferente, pai. E tu sabe o que acontece isso aí, Marcelo? Tu está colocando certo. O filho sai da universidade achando que toda a teoria que ele aprendeu na universidade tem que aplicar imediatamente na propriedade. Eu fui professor de universidade. 95% dos professores de universidade não têm negócio. Eles querem passar o ensinamento, mas não fazem o que passa do ensinamento. E aí pega o pai que é experiente lá fora e o pai diz para a mulher assim... E aí dá o primeiro atrito. Esse guri vai botar tudo fora se seguir desse jeito. E o pai e o filho diz assim, se tu seguir com essa cabeça, eu não vou seguir trabalhando contigo. E às vezes só tem um para suceder. E a mãe chega e diz assim, se tu continuar brigando com o teu filho, ele não vai vir nem mais almoçar conosco.
E depois vai e diz para o filho, teu pai está nervoso porque subiu muito os custos. Ele está muito nervoso, tu tem que entender o teu pai. Então a participação da mulher, Marcelo, na organização do negócio familiar, para a sucessão, para organizar essa família, porque eu quero depois do intervalo dizer o que é a comunicação essa, que nós dizemos que 60% não dá certo por causa da comunicação. A comunicação não é gritar, a comunicação não é só conversar. Tecnicamente existem regras que a Safras e Cifras organiza para os produtores. Eu te pergunto, eu vou deixar para depois do intervalo, qual é a melhor opção do pai passar uma terra para um filho? É doando a terra, comprando e doando a terra para o filho? É doando dinheiro para o filho comprar terra? É vendendo a terra para o filho? Qual são dessas opções? Isso é sucessão. Aí diz, não, mas eu vou fazer o seguinte, vou vender a terra para o meu filho por um preço baratinho, em 15 anos, para ele poder ter origem fiscal lá no imposto de renda para comprar a terra dos pais. Ele não vai receber aquele dinheiro, é só porque fiscalmente no imposto de renda tem que ir. Aí o filho se separa lá diante da mimosa. E uma coisa que o pai achou que estava ajudando o filho, estava ajudando a nora e o genro, porque como foi adquirido depois da relação dos dois, e não precisa ser casamento, basta estar ali junto, metade do patrimônio que foi adquirido depois da relação do casal, 50% fica com a mulher, 50% fica com o homem. Como ele fez uma venda para o filho, quem é que ficou com 50%? A nora. Ela casa com outro e o outro diz assim, como era bom o teu ex-sogro. Depois eu posso comentar mais. Tá aí, ó. Bom, vamos fazer um intervalo comercial então, Lauri Brits, que deixa eu ver aqui, ó. Quando eu entrei aqui nas Safras e Cifras, na sala aqui, onde nós estamos fazendo o programa Voz do Campo, um banner que está na parede me chamou a atenção. Perfil do empresário rural. Dá para me ler no ar, senhor Tenho? Tá, perfil do empresário rural. O atual empresário, o atual dono da fazenda agora, seja qual o tamanho de fazenda. Na Voz do Campo não existe pequeno, médio e grande. Todo produtor rural é um grande produtor rural. Não tem essa de pequeno, médio e grande. Perfil do atual. Estão com idade ao redor dos 60 anos. Venceram o desafio. Concentração de esforços no principal negócio da empresa. Forte resistência a correr riscos. Muitos filhos dependem do negócio. Não foram preparados para a gestão familiar. Mentalidade patrimonialista. Estão na fase de iniciar o processo de sucessão e organização familiar. Esse é o perfil do atual produtor rural, com em torno dos 60 anos. O futuro, o perfil do futuro empresário rural. Estão com idade próxima dos 30 anos. Nível de formação cultural maior que o dos pais. Deseja diversificar os negócios. Dificuldades de conseguir emprego e salário achatados. Não tem medo de correr risco. Almejam a profissionalização da empresa. Utilizam a informação que tem disponível e o modo de vida urbana. Esse é o perfil do atual produtor rural e do futuro produtor. Me chamou a atenção, que nós vamos falar depois do comercial, modo de vida urbana. Também o piá, o filho não pode chegar lá cheio de gel no cabelo e querer ir fazer aplicação na lavoura. Ele tem que saber separar as coisas, ele tem que se adaptar ao modo de trabalhar lá no interior. Não pode chegar a altas magrinhagens lá fora e querer que o pai, só um pouquinho, primeiro tu muda a tua postura, para depois nós conversar. Então é um assunto muito bom, né? E como é que nós juntamos, Marcelo, o de 60 com o de 30? E que no de 30 são 3 ou 4. Uns estão na cidade e outros estão no campo. O de 60, o casal sempre mandou sozinho. Mas agora que ele está com 60 anos e tem filhos com 35 ou 40 anos já trabalhando com ele, ele também já tem netos de 20 e poucos que estão se formando na faculdade. Então, quem mandava antes era 2. Faz a conta, quem mandava antes era o casal. Se ele tiver 3 filhos hoje, eles já são 8, porque os filhos são casados. Sendo que alguns já são separados, porque isso faz parte da modernidade e ninguém vai mudar. E já tem netos com 25. Daqui um pouco uma geração cada 2, nós temos 10 envolvidos no negócio. Se nós não tivermos regra para trabalharmos isso aí, é atrito na certa e venda dessa propriedade para um grande empresário no futuro. Siloter, por toda a tua experiência que tu tem, essa questão que depois do comercial nós vamos falar, depois do comercial, do cara, do filho do produtor. O produtor e a mulher, o casal de produtores tem um filho, e eles têm um grande patrimônio, uma grande área de terra, bastante terra. E aí daqui a pouco o casamento do filho foi por interesse. Aconteceu na tua vida, na tua trajetória,
Silotério, isso aí, e aí depois dá a separação e a mulher acaba ficando com uma boa parte do patrimônio? Mas isso dá bastante. Chega algumas linhas, e tem outras coisas, e às vezes o cara tem filho fora do casamento. Que também temos que organizar. Aqui no estado tem uma região que eu digo que é uma linha afrodisíaca. Porque tem 3 produtores na mesma linha que têm filhos fora do casamento. Como é que se organiza isso tudo aí? Então tudo está dentro da associação familiar. Ok, Lauri Britsky, o intervalo comercial, dá um bom dia a Lauri, diretor da Rádio Sorriso de Panambi, e a Gisla Britsky, diretores da rádio que estão nos acompanhando, e ao Renato Marodim, que é nosso parceiro, sócio da Voz do Campo e diretor da Rádio Ciranda de Santo Augusto, na região Celeiro, que também está conosco aqui. Estamos na Safras e Cifras, empresa que atua em sucessão familiar no campo, aqui em Pelotas, na zona sul do Rio Grande do Sul, a terra da Fena Doce. Eu não vou voltar de Pelotas, Renato, sem levar uns docinhos para casa, tá bom? Depois do comercial nós voltamos. Muito bem, estamos de volta ao vivo na Safras e Cifras, empresa de Pelotas, que trabalha com sucessão familiar, que é o assunto da Voz do Campo desse sábado. Um abraço ao pessoal da Rádio 3 Rios FM de Caciqui, na região da fronteira oeste, ligadíssimos na Voz do Campo, transmitindo a Voz do Campo. Bom dia, Caciqui! Queremos mensagem aí do povo aí que está ouvindo a Voz do Campo, nas 21 emissoras de rádio, você pode interagir. Já muitos estão mandando recado para nós, 5596184912, 5584391823. Mande a sua mensagem para nós. Parabéns, Marcelo, pelo programa. Estaremos presentes no seminário em Gramado. Um abraço, Roger, da Dracar Solos. Um abraço à turma aí da Dracar Solos de Santa Maria e ao Roger, na região Celeiro aí, atuando com a Dracar. Um abraço a vocês, estarão conosco em Gramado, na Serra Gaúcha. Também quero dar um recado ao meu amigo Rodrigo da Análise, Agricultura de Precisão. Sexta-feira, agora dia 26, o seminário da Análise em Gramado, lá nessa sexta-feira, agora dia 26. Então um abraço ao Rodrigo, o pessoal da Análise aí de Palmeiras das Missões, que estão ligados conosco, que estarão conosco também em Gramado no mês de agosto, no segundo seminário A Voz do Campo. Também deixa aqui dar um recado importante, sábado que vem a Voz do Campo vai seguir essa linha de discussão. Nós estaremos em Guarani das Missões, na Escola Guaramano, 106 anos de história da Guaramano, preparando profissionais para o mercado. Estaremos lá com o professor Lauro e todo o pessoal de Guarani das Missões, família Giovelli, nossos parceiros na região missioneira, Osmar Giovelli, o Regis, toda a família Giovelli estarão conosco sábado que vem em Guarani das Missões. Ao pessoal da Rádio Guaramano, ao Janos e toda a turma lá, contamos com a parceria de vocês que transmite a Voz do Campo aí. Estaremos lá em Guarani das Missões no sábado que vem. Bom dia, Marcelo. Programa de hoje interessante. Parabéns, bem isso. Intermediamos essa comunicação, sim. Cacá, diz a Carla. Por isso vem o exemplo. Filho tem que seguir no dia a dia, ver o que é a luta e ver de onde sai e como é importante acompanhar e ter clareza nas decisões. Aí sim, aliando a experiência do pai, do vô e as inovações que são viáveis e realmente corretas para a sua realidade. Família Albrecht, Almirante Tamandaré, região de Carazinho. Um abraço a Carla, ao Luciano Albrecht, a família Albrecht de produtores lá que estão atentos ao programa. Bom dia, Marcelo. Quero te parabenizar pelo programa e pela sua coragem de defender nossos produtores rurais e de pessoas iguais a você que nosso país precisa. Parabéns, amigão. Estou divulgando o seu programa para todos os meus amigos que eu posso. O Gelson Hanauer, produtor rural de São Luís Gonzaga, ligado na Voz do Campo. É isso aí. E reforçar, né, Renato, o convite, ou melhor, a convocação, produtores rurais, 10, 11, 12 de agosto. Marque na agenda, convide a sua família e vá para Gramado. Invista em conhecimento, informação, mas principalmente em relacionamentos. Hoje, no mundo atual, é a era do relacionamento, é a era do Facebook, é a era de se relacionar com as pessoas. Nos relacionamentos surgem negócios, e negócios grandes e bons. Então, vá para Gramado com a sua família. Nós esperamos vocês, a Voz do Campo está chamando você, produtor rural e produtora rural. Venha para Gramado junto conosco fazer parte desse projeto aí. Nós contamos com você, tá bom? O Martiniano Costa Beber está trabalhando sem parar, né, Renato?
Um abraço, Martiniano. Tá bom? Um abraço para você aí. Um abraço para Fernanda Gonçalves, Dom Pedrito, a família da pecuária de Dom Pedrito ligados na Voz do Campo. Um abraço também ao meu amigo José Roberto Weber, da Angus, presidente da Associação Angus. Nós estamos viabilizando também com as duas grandes associações da pecuária gaúcha, Hereford e Braford, e a Associação Angus, para fazerem degustação lá em Gramado, no Hotel Serrano, uma degustação do que tem de melhor da pecuária gaúcha na Hereford e Braford e na Angus. Estarão conosco, parceria lá em Gramado. E também quero mandar um abraço aqui a Paulo Biasotto, Erechim, ligado aqui na Voz do Campo. Valdir Frias, do Paraná, já com a inscrição garantida, está ouvindo a Voz do Campo. Um abraço, Valdir. Sucessão familiar, Valdir, é um baita de um assunto, né? Um abraço ao gaúcho que é produtor hoje no Paraná, Valdir Edemar Frias. Siloter Iribarren, famoso na área da sucessão familiar. Aquilo que nós falamos antes do comercial, Siloter. Vamos dar sequência àquele assunto ali, dessa questão que você falou, levantou a lebre antes do comercial. Agora siga. Vamos caçar a lebre agora, então. Primeiro eu quero dar um abraço no Rodrigo Schmidt, na equipe da análise aí, é uma empresa familiar de grande sucesso e de seriedade e que trabalha em todo o Brasil. Bom, primeiro para nós entendermos como se executa o processo de sucessão. As famílias têm filhos, as sociedades têm sócios. Então isso é uma coisa completamente diferente. E dentro desse espírito que as famílias têm filhos e as sociedades têm sócios, a Safras e Cifras implanta o programa de governança e o planejamento da sucessão. E para implantar um programa de governança e de sucessão familiar numa empresa rural, você não pode ser só agrônomo, você não deve ser só contador, você não deve ser só advogado, você não deve ser só psicólogo e só administrador de empresa. Você tem que ter esse conjunto de profissionais. Ninguém me indica que vai implantar uma sucessão familiar numa empresa rural tendo uma pessoa só, um profissional sozinho querer implantar. Ele não implanta, ele enrola o produtor, ele faz um contrato social para dizer que existe uma sociedade. E é muito pior se o produtor não estiver bem organizado nesse planejamento, é muito melhor ele ficar como está hoje do que ele tentar mudar, Marcelo. Nós conhecemos trabalhos aí nesse Brasil de pessoas que mexeram com o processo de sucessão e deixaram o atrito muito maior que existia. O conflito, ele é permanente na vida das pessoas. E basta ter duas pessoas para ter conflito. Nós temos que trabalharmos com uma equipe multidisciplinar, como tem a Safras e Cifras, para resolvermos os conflitos. Tem momentos que nós técnicos não conseguimos resolver. Aí os psicólogos da Safras e Cifras vão lá, nos ajudam, porque eles são especializados na área rural. Isso é outra coisa muito importante. Para trabalhar sucessão familiar na área rural é diferente de trabalhar sucessão familiar na área urbana. Qual é o principal patrimônio do produtor na área rural? Terra. É o que tem mais valor. Qual é o principal patrimônio de uma empresa urbana? Não é o terreno da indústria. Não é o terreno do comércio. E qual é o problema da terra na empresa rural? Que a propriedade foi formada para ser uma única unidade de produção. E no dia que a sucessão, se não for organizada para que essa propriedade continue junto, ela vai ser picada e vai ser fracionada. E o que era uma unidade vai se transformar em várias unidades, cada uma com valor menor. Então, por isso que se busca que continue. E como é que se faz isso para os produtores entenderem? Primeiro, a Voz do Campo, está aqui um exemplo. Nós vamos falar de sucessão, porque o produtor não sabe como é que pode mexer em sucessão. Mas hoje a grande metodologia, além das rádios, no caso a Voz do Campo, é a palestra. Na palestra o produtor começa a entender, mas vem cá, isso aqui é o chapéu na minha cabeça. Marcelo, nós fizemos muita palestra no Brasil. Permanentemente fizemos palestras sobre sucessão e governança. E a gente vê a mulher, nós pedimos sempre... Ela cutuca o produtor. Ela cutuca o marido dentro da coisa. Tu viu, amor? Viste? Olha aí, amor, Viste lá em casa que ele está dizendo, olha lá, aquela briga com o teu nosso filho. Viu o que está acontecendo? Eu te disse, não passa essa terra agora, porque esse casamento não está indo bem. Então, só que eles não fazem essa pergunta, seu Lauri, durante a apresentação, porque o outro vai dizer... Lá na casa do seu Lauri tem problema com a família. Todos têm. E quem não tem, vai ter. Aí nós entramos com a palestra, os produtores começam a entender, assim como eles entendem como é que é uma semente de soja, como é que é o melhor adubo, como é que é a irrigação, que existem técnicas para trabalhar o processo de sucessão. E como é que nós fizemos? Nós reunimos a família, primeiro os pais, nós sempre damos prioridade aos pais. Eles construíram o patrimônio, eles são os donos do patrimônio, mas eles têm que conversar com os filhos. Não é os filhos chegam lá e dizem assim, Marcelo, vem cá, como é que tu vai fazer? Não vai deixar um pedaço de terra para mim? O outro, meu irmão, não está trabalhando? Esse assunto tem que ser com os pais, é que tem que puxar isso aí. Siloter, deixa eu fazer uma pergunta para ti.
Tem mais mulher que gasta demais do que mulher que é segura financeira nos casamentos? Eu digo que as mulheres são as que melhor controlam os dinheiros. Mas tem algumas que não, né? As mulheres são as que melhor controlam o dinheiro. Assim como tem homem muito gastador. Tem homem muito gastador. Eu peguei um exemplo de um produtor, na época, que levava o gado daqui da campanha para as missões, para as pastagens, que pegou a aparecer muito sal na contabilidade dele, despesa de sal mineral. E eu dizia assim, mas vem cá, essa terra tem que ser uma terra bem adubada, porque tem pastagens excelentes, tinha trigo, por que tu está gastando tanto em sal mineral? Ele disse, porque é a única despesa que eu posso colocar, porque a minha mulher controla todas as contas, e se eu botar onde é que eu andei de noite, ela vai, não posso, então eu boto que é sal mineral a despesa. Então, tem homens que gastam mal e tem mulheres que gastam mal, isso faz parte. Eu sou um defensor das mulheres no agronegócio brasileiro, sou um defensor da mulher no processo de sucessão, ela é fundamental, é ela que acerta, eu digo que ela é o algodão nos cristais. Ela tem a visão, né? A visão mais profunda. Profunda, ela junta a família. Como é que se organiza isso lá? Quando se fala em comunicação, é regrar a sociedade familiar. E como é que se faz isso? Rapidamente. A Safra de Cifras adotou um projeto que é seu, que é marca sua. Terra a gente põe numa pessoa jurídica dentro de uma empresa. A gente passa a terra para dentro de uma empresa. Dentro dessa pessoa jurídica se regra a sociedade. Para o filho vir trabalhar no negócio, quais são as condições que tem? Se ele quiser sair da sociedade, qual é a regra? Se faltar um filho, o cônjuge pode trabalhar na sociedade ou não pode trabalhar na sociedade? Qual é a regra? Como é distribuído os dividendos? Como é que é distribuído os resultados? Quem define os investimentos da propriedade? É tudo regrado. E a exploração, o adubo, a semente, o defensivo, o pivô, a mão de obra, fica tudo lá na pessoa física como é hoje. E se cria uma sociedade entre as pessoas físicas, os produtores, os donos da propriedade, e a pessoa jurídica. Por que a pessoa jurídica? Porque é onde que tu regra a sociedade. Ali tu regra como é que vai ser a transmissão do patrimônio no futuro, como é que vai ser a distribuição dos dividendos, como é que vai ser o poder da administração, quem é que vai... Claro que se tiver o pai e o filho administrando a propriedade, quiser comprar adubo semente, eu vou consultar o filho que é médico, que está lá na cidade. Mas nas grandes decisões, os investimentos vão comprar mais terra ou não vão comprar mais terra? Vamos transmitir agora ou vamos deixar para transmitir no futuro? Então, isso está tudo dentro desta comunicação. E transparência, como alguém falou aqui no nosso grupo. Transparência, todos os anos tem que haver uma prestação de contas deste negócio para todos os filhos. Para os que trabalham e para os que não trabalham. Então tem que estar... Comunicação é regras. Nós regramos a sociedade. Diminuímos impostos com isso. Podemos diminuir os impostos em 9 vezes. Legalmente, sem ter sonegação. Porque hoje, como o Enio falou muito bem, a fiscalização da Receita é enorme. Nós aqui na Safra Cifras temos um setor que é só de defesas fiscais, só defender do produtor de autuações da Receita Federal. Quando se monta essa sociedade familiar, junto, o principal foco é a sociedade. Mas junto se monta o sistema de tributação, onde nós baixamos os custos produtores que permitem eles investirem mais, principalmente no momento de dificuldades, fazer sobrar mais dinheiro para o produtor com legalidade. Então isso está associado também ao processo de sucessão, nós chamamos de governança, que nós adotamos nas propriedades. Silotério, só deixa eu dar as mensagens aqui que estão pipocando aqui na Voz do Campo, e dizer que o Silotério é mais uma personalidade que dá um ibope para a Voz do Campo tremendo, viu? Nós vamos voltar várias vezes aqui nas Safras e Cifras e falar de sucessão, porque para nós não tem distância. Olá, bom dia, Marcelo. Muito bom assunto do programa. Abraço ao pessoal das Safras e Cifras. Sou uma batalhadora pelo entendimento dos parceiros familiares. A comunicação é muito importante para o sucesso do empreendimento. Parabéns ao trabalho das Safras e Cifras, pois conheço o trabalho há muito tempo, assistindo às palestras do senhor Silotério. As produtoras do Sindicato Rural de Passo Fundo trouxeram o senhor Silotério para palestrar há mais de 10 anos sobre sucessão familiar. Abraço, Celi Weber, vice-presidente do Sindicato Rural de Passo Fundo. Grande Celi, um abraço a Celi Weber, seguido tem participado conosco do programa Voz do Campo, lá de Passo Fundo. Ligada aí, a transparência e a credibilidade faz parte do negócio. O Juarez Petri aqui de Tapes, nosso parceiro, a Rádio Tapense transmitindo, a comunidade de Tapes, nosso bom dia. O Petri me informa que segunda-feira, às 15 horas, na Assembleia Legislativa em Porto Alegre, audiência pública com a senadora Ana Amélia e com a ministra Cátia Abreu em Porto Alegre na segunda.
nós estaremos em Porto Alegre essa semana trabalhando a questão do seminário A Voz do Campo. Tá bom? Um abraço, Juarez Petri, ao meu amigo Chemali, grande Chemali, nossos parceiros na região de Tapes. O Ayrton Oliveira, lá do Sindicato Rural de Rosário do Sul. Quando os filhos devem começar a receber e aprender a lidar com o dinheiro da empresa? Que no negócio, no mundo do negócio, é o principal, é o dinheiro. Quando que ele tem que começar a receber e aprender? Se fosse eu, o Silotério, eu diria que quando ele começar a trabalhar, ele tem que receber, porque trabalhar de graça, nem relógio mais trabalha de graça, nunca trabalhou, né? Silotério, fale, Silotério, você. Grande presidente do Sindicato Rural de Rosário do Sul, Ayrton. O Ayrton sabe bem, era uma empresa familiar grande, houve uma divisão, mas hoje ele implanta na empresa, na parte dele, com as filhas, um programa também de organização familiar. O filho, Marcelo, ele quando entra para trabalhar com o pai, não só ele, os que trabalham, os que não trabalham, que eu já falei, tem que ter regra de pagamento, tem que ter regra de distribuição. Ele não pode ser um dependente. Tem filhos, a gente conhece, que só vão ter a sua liberdade quando tiver 45, 50 anos que o pai morreu. Se um filho ficar até 45, 50 anos sem ter uma definição no negócio familiar, ele certamente será um péssimo administrador. Porque como é que ele conseguiu ficar 45, 50 anos, casou, teve filhos, já tem netos, sendo dependente de uma mesada do pai? Erro do pai e erro do filho. Então o que nós fizemos? Isso tudo nós regramos, Marcelo. No momento que faz a sociedade familiar, que tu cria essa pessoa jurídica da sociedade familiar, registra na junta comercial, para ter formalidade no assunto, ali está tudo regrado. Administração, distribuição de resultado, de investimento, como sai da sociedade. Tu imagina se um irmão briga com outro e diz assim, eu agora não quero continuar mais na sociedade. Tu tem que me pagar agora. Quebra o negócio. Então tem uma regra, se um não quiser continuar na sociedade, qual é o prazo? Já está regrado, que vai ter para ele sair da sociedade e para pagar ele. E está regrado também, primeiro ele tem que oferecer para a sociedade a parte dele. Se a sociedade não quiser comprar, ele pode ter que oferecer para um dos sócios da sociedade. Se nem a sociedade e nem o sócio vai querer, aí que ele pode vender para terceiros. Isso é para não dar briga, para não dar atrito. Daqui a um pouco o meu irmão mora lá na cidade, ele é médico. E o filho dele é músico. Nada contra os músicos. Mas ele quer que o filho dele venha trabalhar na propriedade. Porque eu, que sou agrônomo, que estou trabalhando na propriedade, já tenho um filho agrônomo trabalhando comigo. Mas vem cá, a propriedade precisa de um músico? Para a área de lazer, no momento de lazer, sim, mas não para trabalhar na propriedade. Então tem uma regra. Tu imagina se eu tiver que dizer para o meu irmão e para o meu sobrinho que ele não pode trabalhar na propriedade. E o meu irmão vai dizer, mas como é que o teu filho trabalha? O meu filho é agrônomo e a propriedade precisava dele. Então a regra que tem que dizer... A propriedade precisa desse tipo de profissional. Para esse profissional trabalhar aqui, que experiência tem que ter? Isso tudo está dentro do regramento da sociedade familiar. Então, essas coisas é que os pais não sabem disso aí. Eles não sabem qual é aquilo que eu falei. Qual é a melhor forma de transmitir uma terra para um filho, para uma filha? Hoje as relações dos casais são muito dinâmicas. As gerações X e Y são jovens que têm uma relação dinâmica, tu não vai mudar. Basta estar junto 1 ano, 2 anos, aí já é herdeiro. Já é sucessor, então isso tem que estar... Daqui a pouco eu penso, estou ajudando um filho, estou ajudando uma nora, estou ajudando um genro. Isso faz parte do regramento da sociedade toda. Então, tu colocou muito bem, o filho não pode viver de mesada. Ele tem que ter, o negócio ele tem que ter uma participação. Outra coisa importante, outra coisa que tu falou, Marcelo, as funções dos filhos dentro do negócio têm que estar bem individualizados. Se um cuida da lavoura, o outro cuida do escritório, tem que estar separado, porque senão eles pegam a brigar entre eles. Porque os irmãos não são sócios porque se escolheram como sócios. Eles são sócios porque são irmãos. Então, por exemplo, se eu te perguntasse para ti, Marcelo, tu como meu irmão, tu quer ser meu sócio? Provavelmente tu me dissesse não. Eu não quero ser teu sócio. Mas quando os pais organizam isso, muitas vezes eles obrigam os filhos a ser sócios todos. Pode ser que algum não queira ser sócio. Eu posso ter minha terra lá fora, tu explorar na sociedade familiar e tu me pagar uma forma de arrendamento para mim. Sim. Eu não preciso ser sócio da sociedade do negócio. Eu sou sócio do patrimônio terra, onde eu sou dono junto contigo. Mas eu não corro risco lá na exploração e tu me paga um arrendamento como paga para outros. A Celi Weber de Passo Fundo está dizendo que transparência e credibilidade é o sucesso do negócio e da família. Transparência é uma palavra muito forte, que eu gosto muito. Transparência fala de sinceridade, que tem que haver
no negócio. Aí é o sucesso, né? Realmente ela sabe, pessoa experiente, família Weber, admirável, Passo Fundo é um exemplo para todos nós. Nós falamos que 25% depende da confiança. 60% é da comunicação, quando eu falo em comunicação é das regras, que também é para mostrar a realidade que tem. 25% é da confiança. É muito difícil um irmão aceitar o outro irmão como líder. Por que tu é líder? Porque tu é o irmão mais velho? Uma vez eu estava em Goiás, atendendo os clientes, tu falou, não vou dizer o município para não identificar quem é a família, o município de Goiás, clientes nossos. E a mãe disse assim, eu quero que as terras fiquem uma quantidade maior para os meus filhos mais velhos. Eu perguntei, por quê? Porque eles ajudaram a construir o patrimônio. Quando nós não tínhamos nada, nós viemos para cá e eles ajudaram a construir o patrimônio. Por um lado, ela tem razão, mas qual é a culpa que tem os filhos mais jovens ter nascido depois? Pode ser que nas terras eles sejam iguais e ele tem uma participação maior no resultado do negócio. Então, são essas coisas que nós discutimos dentro do momento. E hoje tem uma coisa importante, Marcelo, que eu vou te dizer aqui agora, que é importante para o teu programa, que vai acontecer no Estado agora, que vai ser aprovado. Vai aumentar o imposto de transmissão, causa-mortes e doações, o ITCMD. Hoje, se o pai quiser doar um bem para o filho, ele paga 3%. No caso do inventário, é 4%. O Estado tem um projeto já na Assembleia, que foi encaminhado agora e que certamente vai ser aprovado. Tudo vai passar para 6%. Imagina... Só um pouquinho, para 6%? 6%. Tá. Conclua, Silotério, que eu quero ter... Imagina se hoje você ia passar uma propriedade de 200 hectares, que o Estado avalie, na região do Planalto vale muito mais, mas que avalie por R$20 mil o hectare, isso dá 4 milhões. Ele ia pagar 3%, quanto ele ia pagar? 120 mil. Ele vai passar a pagar agora 240 mil a partir dessa nova aumento da doação. Se for no inventário, vai passar de 4 para 6. Isso é coisa que está chegando aqui nas safras e cifras em grande quantidade de pedido, que as pessoas querem resolver essa situação antes dessa alíquota ser aumentada. Levantei o dedo porque eu quero falar. Aí que o Silotério largou a bola picando para mim fazer o gol. Por isso que nós, produtores rurais, gente do campo, temos que fazer o que o Antônio Sartori está dizendo. Pressão, marketing e lobby. Tem que discutir os políticos, tem que vir na Voz do Campo explicar isso. Os homens que fazem as leis, que criam as leis, que assinam e decretam as leis no Brasil, têm que ouvir a Voz do Campo. Não é o programa, escutar os produtores e profissionais do agro sérios. Gente que está falando a verdade. Ele mostrou um problemão que tem para frente aí. E que depende da Assembleia do Rio Grande do Sul aprovar. Então, se os produtores pressionarem... Eles vão botar o ferro no produtor. Todo mundo. Claro que o produtor e também... Qualquer doação de qualquer patrimônio, inclusive de dinheiro. Qualquer doação vai ser isso aí. Qualquer inventário vai ser isso aí. Então, depende da pressão na Assembleia Legislativa para não ser aumentada essa alíquota do imposto. O imposto já existe. Vai ser aumentado ali. Só deixa eu dar mensagem aqui. Olá, Marcelo. A equipe da Rádio 3 Rios de Caciqui está na escuta desse valoroso programa. Se puder, registre que o empresário Cláudio Rosso ligou para a rádio parabenizando o programa. Tá bom? Um abraço ao Rosso aí que está ligado na região de Caciqui. Marcelo, grande assunto em debate. Não perdemos um programa. A família Gresselli de Colheita e Transporte, irmãos Gresselli de Santo Ângelo, através da Rádio Santo Ângelo, ligados na Voz do Campo. Deixa eu mandar um abraço também para o Rafael Ramos da Plante Sul, ao Gerson Herter, Lavras do Sul, ao Rafael, a todo o pessoal aí que são nossos parceiros no seminário de Gramado. Um abraço, Rafael Ramos. Também a Fernanda Falcão, um abraço, Fernanda, ao Henrique Falcão, família Falcão de Passo Fundo. Um abraço a Tanise Costa Beber. Nós vamos fazer um programa com o Paulo Zimmer sobre sementes de qualidade, com a Fernanda Falcão, com a Tanise Costa Beber. Vão se preparando aí, viu, Fernanda? Você e a Tanise, e vão falar da produção de sementes. É o agro em desenvolvimento. Fala, Murilo. Marcelo, aproveitando os teus cumprimentos, vamos mandar aqui um abraço do pessoal da Safras e Cifras, lá para o seu Itanir Belibil de Santiago, apoiador do programa Voz do Campo, ao Rodrigo Borba, da Sementes Trentim, lá de Palmeira das Missões, grande amigo da Safras e Cifras de longa data. Palmeira é um município referência da Safras e Cifras na metade norte do estado, com um número expressivo de clientes. Ao seu João Mattioni, lá de São Luís Gonzaga, nos acompanhando também ao vivo. A família Weber, a Celi, uma grande amiga e parceira da Safras e Cifras, também de longa data, toda a família, o Lisandro, a Eni, o seu Setembrino, a Dona Dirce, lá em Coxilha. E a família Vanaz, a Sementes Vanaz de Panambi, um grande apoiador também do programa Voz do Campo e grandes parceiros e amigos da Safras e Cifras, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como também parte da família lá em Goiás. Um abraço a todos os clientes e amigos que estão nos acompanhando aí ao vivo.
Pois é. Não sei, o Enio falou, a questão de impostos, tu falou, são 9 impostos. Como é que é aquela história do imposto que hoje paga, que não seria preciso? É isso? Não. O que eu falei é o seguinte. Que pode reduzir? O foco nosso é a família. É organizar a família, organizar o negócio, porque não adianta querer diminuir imposto, daqui a pouco não tem renda para pagar imposto, porque a família brigou. Então, fundamentalmente, organizar que esse negócio se perpetue. E o bom é fazer o seguinte, Marcelo, isso eu não tinha dito. Os filhos no máximo com 30, 35 anos e os pais com 60, 65. Não espere os pais ficar mais velhos para organizar. Porque senão muitos filhos com 40 anos acham que são donos do negócio e os pais são dependentes. Então vamos organizar essa sociedade antes. Paralelamente a isso, se organiza uma forma de sociedade, nós queremos reduzir custo. Porque qual é o maior custo hoje na vida das pessoas e das empresas? Qual é o maior custo hoje na vida das pessoas e das empresas? São os impostos. Individualmente não tem custo mais alto que imposto. Então nós organizamos para reduzirmos impostos. Reduzimos imposto de renda. Tá? Se reduz bastante imposto de renda na propriedade legalmente. Esse momento é importante para reduzir. Os produtores vão começar a pagar muito imposto de renda, porque eles não estão investindo agora por causa da crise, então eles não vão ter essas despesas que eles vinham trazendo como prejuízo. Então tem que se planejar, e o imposto não se resolve em abril, como o Enio muito bem diz. Isso tem que ser estruturado durante o ano. E mês de outubro tem que estar com o imposto de renda resolvido, para ver que decisões se tomam em novembro e dezembro. Qual é a melhor forma de transmissão? Qual é o imposto? Que recém falamos no ITCMD aí. Fala, Marcelo. Não, eu não sei se o Enio quer falar a questão do imposto, nós poderíamos aproveitar, deixa. Só que antes eu tinha que fazer tu dar risada um pouquinho aqui, eu não vou aguentar. O João lá do Passo Fundo está dizendo, mas que China barata é essa, preço de sal? Mas, João, tu não sabe a quantidade. Eram carretas e carretas. Enio, a questão do imposto aí. Bom, o que acontece hoje? Como o Sloter bem disse, esse ano as pessoas físicas terão um acréscimo considerável, esse ano que eu digo calendário corrente, considerável do imposto de renda. Por quê? Nós temos um aumento de preços, tivemos boas produções, e por outro lado, como há uma restrição de crédito, principalmente o crédito de investimento, aquela fórmula usual do produtor de adquirir máquinas, para que com isso haja um aumento de investimento, haja um aumento de despesas dessas máquinas financiadas, isso não vai ocorrer esse ano. Então nós acreditamos, assim, já vendo diversos casos dentro das safras, que na realidade nós vamos ter um acréscimo em torno de 30% a 40% no custo tributário das pessoas físicas. Porque anteriormente acontecia muito de perder um talão, de sumir talões do produtor, e isso usualmente, se tu fosse acompanhar uns anos anteriores, os jornais, normalmente na época de abril, tinha muita ocorrência de perda de talões. Com a introdução da nota fiscal eletrônica, eu digo que a nota fiscal eletrônica é o começo do fim, ela começou a ter todo o sistema, ou seja, tu compra um óleo diesel de um TRR, o óleo diesel não chegou na propriedade, e a Receita Federal e Receita Estadual já tem a comunicação dessa nota. Então hoje o extravio de notas, não, de talões que acontecia, hoje não é mais possível. Por quê? Porque a Receita tem todas as informações. Numa fiscalização, a Receita muitas vezes já traz pronta a ideia do que ela está buscando. Então, esse acréscimo da carga tributária na pessoa física, também com esse sistema de sucessão, além de fazer toda essa parte familiar, toda essa parte organizacional, seja societária, seja ela também a nível de família, que o Sloter mencionou, nós também temos uma reestruturação tributária junto. Essa reestruturação tributária é que nos faz que nós temos redução considerável de tributos. Então, nós temos vários casos já de projetos que estão em andamento, que estão já efetivamente operando, em que a redução tributária chegou a 80%, 90%. Ou seja, então aí que o Sloter mencionou 9 vezes. Então, nós temos clientes que tínhamos aí uma média de tributo de 3 milhões, hoje está em 300, 450 mil de tributos ano. Então, realmente, isso aí, dentro de um custo, dentro da margem, muitas vezes apertada, principalmente suba de custo, baixa de preço, é uma forma, aumenta a lucratividade da propriedade ou da empresa. Porque hoje a empresa ela não consegue ter todos os seus custos
controlados, porque os custos são poucos fornecedores, principalmente insumos, assim como o preço de venda é o mercado que manha, ela não consegue mexer no preço de venda. Então, a reestruturação tributária, dentro desse processo de sucessão, também leva a uma redução da carga tributária e automaticamente uma lucratividade. Então, isso é a parte importante dentro desse processo. Que é a reestruturação tributária, né? Que é importantíssima no processo, né? Que ali muito vai melhorar muito a gestão financeira da propriedade, né? Exatamente, isso que nós chamamos de governança. A gestão financeira, a gestão do negócio, a gestão tributária. O que tu tem? Tu tem a gestão da produção, que é a tecnologia que o produtor domina perfeitamente. Sim. A gestão financeira razoavelmente e a gestão tributária zero. Tá? Porque o produtor nunca se preocupou com a gestão tributária. Hoje ele está apavorado por causa da fiscalização. Mas os profissionais que prestam serviço para ele? Mas são muitas vezes, muitos são muito bons, mas outros são lançadores de notas. Nós temos que planejar como é que nós podemos fazer para reduzir legalmente a tributação. E isso não é uma coisa assim, eu vou sonegar uma nota, vou tirar uma nota, que não tem como tirar. Tudo que tu compra hoje para propriedade é nota eletrônica. Hoje, quando tu vende uma terra, o cartório online passa a informação da venda da terra para a Receita Federal. Então, aquele negócio, vou fazer a escritura por bem menos da venda da terra. Isso não existe mais hoje. A Receita tem todas as informações. Tu imagina tu vender uma terra em Palmeira das Missões, onde vale 30 mil reais o hectare, tu comprar 100 hectares, 3 milhões de reais. Aí o produtor diz assim, não, mas vamos escriturar isso por 1 milhão. 1 milhão para 3 milhões são 2 milhões. Tu já imaginou 2 milhões na conta, sem origem fiscal? O que o banco vai... E o banco é obrigado a informar a Receita, e a Receita tem a informação do cartório. Então, esta reestruturação que o Enio falou, tributária, tudo isso passa dentro do processo de sucessão, é organização, é governança do negócio agrícola. Marcelo, é completamente diferente cumprir a rotina burocrática mensal da contabilidade de planejar de forma antecipada o pagamento do imposto de renda do ano seguinte, assim como numa venda de uma propriedade que o Soter estava comentando. É completamente diferente a execução do processo contábil mensal do planejamento tributário. É preciso que a gente planeje com antecedência, é preciso a gente acompanhar isso durante todo o ano, para que no ano seguinte a gente já saiba exatamente o que vai pagar de imposto de renda. Então isso é uma programação antecipada, não é simplesmente cumprir a rotina e cumprir a exigência da Receita Federal. É planejar e planejar com antecedência. É verdade, quando tem planejamento as coisas dão certo. Siloter, voltando à questão dos irmãos, o que trabalha mais está lá fora trabalhando, e o que está na cidade, às vezes é vida boa, às vezes ele está na cidade em outra função, né? Em outro trabalho, certo, né? Tem tudo isso. Nós temos que ser justos. Mandar um abraço aí para Mônica Binsfield, produtora de Palmeira das Missões aí, que está ligada na Voz do Campo também, grande Mônica, do Clube Amigos da Terra. Siloter, essa questão aí, fale mais dessa questão uns trabalham mais. O que a Safras e Cifras faz quando dá esses atritos do irmão? Ah, mas esse está fazendo muito, ele está trabalhando muito pouco, fulano. Eu estou fazendo de tudo, me matando aqui, e ele não está fazendo nada quase. O que vocês trabalham? Como que vocês trabalham nessa área, hein? Bom, primeiro, Marcelo, quando eu falo do irmão que trabalha na cidade, eu não jamais quero dizer que a pessoa não faça nada. Ela tem uma profissão diferente da profissão do que está no campo. Tá? Nós procuramos resolver isso antes que tenha o atrito. Por isso que a nossa sugestão é que os pais com 60 e poucos anos, ou até menos que isso, os filhos com 30 e poucos anos, nós possamos organizar essa sociedade. O que se organiza nessa sociedade? Funções, regras, funções, por exemplo, o filho que trabalha na propriedade, ele pode ter a mesma participação no futuro no patrimônio da terra, mas ele tem uma participação no resultado do negócio maior. Por exemplo, ele tem um prolabore, além de ele ter uma retirada mensal, ele tem uma participação na sociedade. Vamos dizer que os pais fossem donos de 70% do negócio, e para cada filho tivesse 10%. Pode ser que o filho que trabalha na cidade, em vez de ter 10, tenha 5%, e esse filho que trabalha lá, que é o que toca, que administra, tenha 15%, por exemplo. Não é que na sucessão eles não vão ter áreas iguais, mas durante o trabalho, a distribuição do resultado daquele negócio ela é desproporcional. Mais para os filhos que trabalham no negócio, menos para os filhos que estão fora. Porque aqueles filhos que trabalham no negócio estão ajudando a crescer aquele patrimônio. E ao crescer aquele patrimônio, todos vão ganhar no futuro. Tanto os que estão na propriedade, como os que estão fora dela. Isso é uma discussão familiar, a gente tem várias ideias e várias sugestões. Quando está tudo acordado, nós assinamos esse contrato social, onde está tudo regrado, tem um protocolo familiar, tem um acordo de cotistas. E para deixar bem claro para os ouvintes, Marcelo,
Isso não é uma viagem na maionese. Isso é uma coisa que nós estamos fazendo há 15 anos, como disse o Murilo, no Brasil. Nós estamos executando em todo o Brasil. Há uma demanda super interessante. Vou te dar um dado da demanda do processo de associação. Nós só estávamos em São Paulo essa semana passada. Sabe para quê? Nos chamou um dos maiores agentes financeiros do Brasil, que nós estamos trabalhando o processo de associação, e só vai largar recurso para um nível X de produtores se eles tiverem com o processo de associação organizado. Por quê? Porque eles dizem, eu não quero receber terra. Eu quero clareza, eu quero governança no negócio. Olha aqui, ó. Olha, Renato, registra isso na postagem da rede social que o Siloter está falando. Que uma empresa... um dos maiores agentes financeiros do Brasil, em todo o Brasil. Do Brasil. Que mais financia a agricultura. Não vou dizer vai o nome, largar dinheiro, vamos falar bem o português, vai largar dinheiro para produtor que estiver bem organizado na questão de sucessão familiar, porque eles não querem ter problema lá na frente para ficar recebendo terra, processo na justiça... Que não é o negócio deles. Segundo, multinacionais. Multinacionais, tipo, com programas de pontos, tipo programa de milhagem. Pagam as safras e cifras para que os seus clientes se organizem no processo de sucessão. Então o cliente lá compra tantas toneladas de adubo, compra defensivo, e ele tem uma pontuação. Isso é usado para pagar o trabalho das safras e cifras para organizar a sociedade familiar. Associação Brasileira de Proteína Animal, ex-ministro Francisco Turra, presidente. Reunião que tivemos com ele em São Paulo. Vamos participar do seminário agora no fim de julho, fazendo algumas apresentações que eles querem na parte de aves e de ovos, em processo de sucessão. Estamos trabalhando com uma das maiores empresas de consultoria em suínos no Brasil, a Integral, junto aos seus clientes, programa de sucessão familiar. Então, para vocês verem que as empresas e os agentes financeiros também estão preocupados com o processo de sucessão. Tem um estudo, Marcelo, que nós estamos no Rio Grande do Sul, que tem bastante cooperativa, que 70% da produção para as cooperativas é entregue por 30% dos associados. Portanto, 30% dos associados entregam 70% da produção. Esses associados hoje, que têm 60, 70, 80 anos, são fidelizados à cooperativa. Qual é a preocupação da cooperativa? Que os filhos desses 30% no futuro não sejam fidelizados às cooperativas. Que eles vendam para terceiros, abram as empresas deles, cerealistas. Como ficarão as cooperativas se os filhos não forem fidelizados às cooperativas desse grupo dos 30%? Então, hoje, as cooperativas no Brasil, também nós temos um trabalho forte com eles, de palestras e treinamentos para explicar o processo de sucessão, para os filhos não brigarem, as famílias não brigarem para não se dividirem. Então, há uma preocupação generalizada no país nisso aí. Por quê? Nós, daqui a 15, 20 anos no Brasil, teremos só 10% da população brasileira vivendo no campo. Hoje nós temos 15%, já tivemos mais de 50%, e vamos chegar com 10%. Se nós vamos chegar com 10% da população brasileira vivendo no campo, e as propriedades vão continuar produzindo, por causa não vão parar de produzir, como será o tamanho das propriedades? Cada vez muito maior. Então, se nós não organizarmos, que a sociedade não brigue, o momento que eles se dividirem, o barão vai lá e compra as partes, compra de um, compra de outro. Por isso que o processo de sucessão é importante, é para consolidar o negócio da família, diminuir os atritos, que esse negócio passe para a próxima geração, porque nós que somos mais velhos, né, Solari, o que nós queremos? Que os nossos filhos continuem com os negócios que nós criamos. E isso é um emocional nosso disso aqui. Então isso tem que ser organizado, porque senão eles vão enfraquecer, vão brigar, e o barão vem lá e compra. Porque os Estados Unidos têm 2% da população no campo. As propriedades não deixaram de produzir. O que aconteceu? Os maiores comeram os menores. Então o processo de sucessão entra direto nisso aí. Então tem que ser trabalhado agora, tem que ser regrado agora, tem que ser organizado agora. Marcelo, complementando essa questão dos conflitos familiares, além do que o Siloter já comentava, que vai tudo para um protocolo familiar, que é construído em parceria entre as safras e cifras e a família, onde são colocadas as regras de funções, cargos, remuneração para quem trabalha, remuneração para quem não trabalha, distribuição de lucros, remuneração fixa e variável para aquele administrador do negócio. Além de tudo isso, ainda atuamos junto com psicólogos e especialistas em organização de negócios familiares e hoje atuando exclusivamente conosco em negócios rurais, com essa especialidade em organização de negócios rurais familiares, que nos ajudam também a atuar na mediação, na conciliação e na organização desses conflitos, porque a gente sabe que grande parte dos negócios familiares não prosperam no longo prazo pela falta de comunicação que a gente falava e por um conflito que está instalado. Então, esse é o grande X da questão. E aí a gente conta com a participação, com a ajuda dos psicólogos, porque essa parte... E da voz do campo, né? Com essa parte de relações familiares, essa parte sentimental,
é fundamental, ou até mais importante que a parte econômica. Para o longo prazo, para uma relação de longo prazo, isso tem que permanecer sólido. Só colaborando com o Murilo, tu perguntaste dos irmãos. Sociedade de irmãos é uma sociedade emocional. É uma sociedade emocional. Por que os negócios terminam quando vão passar para essa geração? Que dessa geração não passa para a terceira. Por que se diz as empresas chegam até a segunda, mas não vão para a terceira? A primeira manda sozinho. O pai e o filho, o esposo e a mulher compraram a terra, cresceram o patrimônio e mandavam os dois. Na segunda, se não for organizado na vida desses primeiros dois, entre os irmãos eles pegam a brigar. No momento que eles pegam a brigar, os filhos desses não vão receber nada lá na frente. Por isso que a sociedade de irmãos se diz que é uma sociedade emocional. A sociedade de primos, que seriam os filhos deles, se for organizado, é uma sociedade jurídica. Esse sabe trabalhar a sociedade. Bom, Siloter, vamos deixar para Gramado, né? Senão tu vai falar tudo aqui. Não vou ir mais a Gramado, o homem já falou tudo, né? Não, mas Gramado é importante, pessoal. Esse seminário de Gramado que a Voz do Campo vai fazer, ele é fundamental. Eu tenho uma experiência de seminários, até pela idade, que estou com mais de 60 anos. Seminários é uma coisa, sempre tem que se aprender. E o Marcelo disse uma coisa, nós só podemos reivindicarmos ser mais fortes se nós formos unidos, pessoal. Não adianta dizer, eu não tenho tempo a perder nisso. O Enio vai lá, porque ele não tem nada que fazer, os filhos já tocam. Não, nós temos que estar todos juntos. E esse seminário, o programa que eu estou vendo, Marcelo, antes de fazer o programa contigo hoje aqui com vocês da Voz do Campo, eu achei excelente a programação do seminário. Achei excelente o seminário. Então, é uma conclamação que nós, da Safra, fizemos para que os produtores estejam lá e que as esposas dos produtores estejam lá. Uma vez eu estava em Gramado no seminário, Marcelo, e eu disse assim, olha, o produtor vendia soja a R$60. Quando ele chegou no quarto, olhou uma notinha em cima da mesa, assim, R$240. Um par de botas que a mulher tinha comprado em Gramado. E ele ficou louco, disse assim, barbaridade, R$240. Isso é 4 sacos de soja, isso é quase a metade do arrendamento que eu pago por um hectare de soja. E aí, quando eu disse isso, as mulheres levantaram lá atrás e me perguntaram assim, onde é que tem essas botas tão baratas? Tá bom, Siloter. Bom, nós estamos chegando ao final da Voz do Campo, nas Safras e Cifras, Pelotas, um baita programa, um baita assunto. E é o primeiro de muitos, se Deus quiser, vamos estar junto aí com o Siloter, com a turma das Safras e Cifras. Nos cativaram muito com a atenção, com o carinho que dispensaram para a equipe da Voz do Campo. Nosso muito obrigado, Siloter. Um abraço ao Sandro Elias, que também é parceiro aqui da Safras e Cifras. O Sandro teve um programa em Panambi, e eu lembro lá que tem uma história ali na região, nós estamos já com o tempo esgotando. A família Costa Beber de Condor, da Adriane Costa Beber, ela falou uma coisa que nunca mais vou esquecer. Na família deles tem, todas as reuniões que vão tratar do negócio tem ata. Assino a ata cada um, tudo é lido em ata, tudo é explicadinho, transparente, e isso me chamou muita atenção. Fantástico, realmente, tudo registrado ali. Então ali tem um trabalho das Safras e Cifras. Sucessão familiar, assunto polêmico pessoal. Os jovens estão saindo do campo, é muita burocracia, lei sem noção nenhuma. Ontem escutei no Jornal da Noite a sociedade culpando os agricultores por colocarem agroquímicos exageradamente nas culturas, e eu pensei, Marcelo, é só reduzir a quantidade de pestes e fungos que criam em laboratórios que vai reduzir automaticamente o uso de agroquímicos. O agricultor passa porque é necessário, todo mundo sabe disso. Gente, o agricultor não é bobo, não joguem a bomba para nós, porque a maioria das coisas é colocada porcaria nas indústrias. Vamos pensar um pouco antes de falar as coisas. Antônio Jaiste, Horizontina, produtor rural, mandando a mensagem lá de Horizontina, aqui para a Voz do Campo. Siloter Iribarren, estamos chegando ao final da Voz do Campo deste sábado, especialíssimo. Deixa eu dar um recado aqui dos parceiros comerciais, Grupo Foquem, Sementes Falcão, Senar RS, Tovese Corretora de Seguros, Biotrigo Genética, Fundação ProSementes, Conceito Industrial, Diltec Secador de Resíduos, Grupo Felite, que é o transporte oficial da Voz do Campo, Felite Jeep, Tradisul Motors Mitsubishi, que inclusive tem aqui em Pelotas a loja da Felite Jeep, é do Grupo Felite. Sementes Costa Beber, Zamprônio Classificadores de Sementes e os dois novos parceiros, a empresa Nidera e Basf. Também, a partir de agora, nosso novo parceiro. Tá bom, Siloter? Posso dizer o quê? Te agradecer, só te dar os parabéns. O ex-agrônomo da Emater, que construiu um patrimônio de credibilidade fantástico, chamado Safras e Cifras,
e com muito orgulho tu me mostrava, olha Marcelo, a nova sede da Safras e Cifras o ano que vem, com a inauguração, a Voz do Campo aqui na inauguração. Vai ficar lindíssima a nova empresa Safras e Cifras, a inauguração da nova sede aqui em Pelotas. Siloter, parabéns, o teu trabalho é muito reconhecido no Rio Grande do Sul e no Brasil inteiro. Inclusive vai inaugurar uma filial Safras e Cifras em Uruguaiana, agora no mês de julho, a filial Safras e Cifras em Uruguaiana. E tem uma em Castro do Paraná. Tá crescendo a milhão. Bom, nós só queremos agradecer, Marcelo, a ti, que está aqui junto conosco, ao Renato, ao Solari, a dona Gisela, e principalmente a Voz do Campo. É uma honra para nós muito grande recebê-los aqui. Agradecer aos ouvintes que mandaram mensagem, a todos os clientes, a todos os amigos. Nós estamos muito felizes mesmo. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Marcelo. Estaremos no seminário mais uma vez. Vão ao seminário de Gramado, que será um grande seminário. Um abraço a todos os produtores rurais, a todas as famílias dos produtores rurais brasileiros. Ok. Murilo, um grande abraço, Murilo. Bom, primeiro, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade. Essa, sem dúvida, é uma parceria forte que está começando agora, que vai muito longe. O Sandro Elias me manda mensagem aqui, agradecendo a tua citação e o convite de fazer o programa aqui na Safra de Cifras. Um abraço a todos os clientes, todos os amigos que participaram do programa e dizer que estaremos contigo em Gramado em agosto. Estaremos agora, na semana que vem, junto com a Análise, com o Rodrigo Schmidt também em Gramado. E esse é o primeiro de vários programas. Muito obrigado e cumprimentos pelo belíssimo trabalho. Ok, Enio. Um abraço, Enio. Um abraço, Marcelo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Foi uma grande oportunidade para uma troca de experiência. Enio, vou te dar 30 segundos. Ninguém mais aguenta imposto, pagar imposto, viu? Tá judiando de nós, Enio. Tá. Tu como tributarista, o que tu acha? O imposto está nos judiando. Hoje nós temos praticamente 3 a 4 meses no ano que vivemos trabalhando só para pagar impostos. O custo tributário hoje é muito alto em toda a sociedade. Na atividade rural a ganância da Receita Federal e da Receita Estadual aqui no Estado é muito grande. Nós temos visto fiscalizações que qualquer e-mail trocado entre pessoas são considerados como documento. Estamos com uma dificuldade grande hoje dentro da Receita Federal, principalmente no CARF, depois que deu aquela operação, venda de sentenças. Então, hoje, a própria defesa, a própria impugnação de um autolançamento, o próprio CARF já está preocupante de se tornar tenencioso. Então, realmente é um grande problema. Muitas vezes nós temos que buscar na justiça uma solução para um problema tributário. Só contando, mas antes da justiça nós temos várias soluções técnicas e administrativas que nós podemos resolver a situação do produtor. E isso que a Safra Cifras está fazendo hoje nas defesas fiscais. Dá um programa só com o assunto do Enio. Tranquilamente dá. Um abraço, Enio. Outro. Bernardo. Um abraço, Bernardo. Marcelo, muito obrigado pela presença de vocês. A gente espera que tenham muitos outros programas aqui na Safras e Cifras. E eu queria só deixar mais um recado para o produtor que está nos escutando. Todas essas regras, tudo isso que a gente monta, o diferencial da Safras e Cifras hoje, como eu tinha falado no início, é uma equipe multidisciplinar. Daqui a pouco o produtor que está escutando pode estar pensando, vou estar criando muitas regras para a minha empresa, hoje eu estou acostumado a trabalhar desse jeito. E esse é o diferencial da Safras e Cifras, porque a gente vive do campo também, a gente tem experiência do campo, então todas as regras que a gente colocar no papel, a gente vai estar buscando dar fluidez para o negócio. A gente vai criar regras, mas o negócio vai continuar fluindo como ele já vem fluindo. Okay. Muito obrigado. Tá bom. Bernardo, a Ana da Agropecuária Santo Antônio, um abraço à família Ciolim, o Edmar e o Pércio Ciolim. A Ana lá, cozinheira da família, tá ligado na Voz do Campo, lá é a turma da Agropecuária Santo Antônio, do meu amigo Edmar e do Pércio Ciolim. O Magno de Nova Esperança do Sul trabalha com retroescavadeira e o teu programa é muito ouvido. Mete o pau sobre a aposentadoria no Brasil. Tá bom. Meu Deus do céu, meu Deus, né? Eu vou ficar louco, né? Eu só quero, para encerrar, convidar todos em Gramado na grande discussão do agronegócio de 2015 na Voz do Campo. Segundo seminário, a Voz do Campo, contamos com você lá. Valeu, amigos. Um grande abraço, um abraço ao Lauri Britsky, a equipe técnica, um abraço a Safras e Cifras. A Voz do Campo vai ficando por aqui. Sábado que vem vamos a Guarani das Missões
com a Escola Guaramano e a família Jovelli. Um grande abraço, bom final de semana. Fiquem todos com Deus, torcedores do Grêmio, do Inter, do Pelotas e do Brasil de Pelotas. Tchau, tchau.